Você sabe quem tem legitimidade ativa para o processo de execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a legitimidade ativa no processo de execução. Essa Pílula Jurídica compõe uma série onde estamos tratando do processo de execução no processo civil. No processo de execução, o conceito de parte está muito ligado a quem está inserido no título executivo. Para que nós tenhamos o processo de execução, basicamente precisamos de dois requisitos. O primeiro é o inadimplemento, ou seja, a ausência de cumprimento da obrigação prevista no título. E a segunda é o título executivo. Mas é preciso saber quem pode titular uma ação de execução. E isso está respondido no artigo 778 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Parágrafo 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário, inciso 1º, o Ministério Público nos casos previstos em lei. Inciso 2º, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Inciso 3º, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Inciso 4º, o subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. Parágrafo 2º. A sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Percebemos, então, que nosso Código de Processo Civil ele traz no caput do artigo 778 uma legitimidade originária, que é a legitimidade daquele que figura como credor no título executivo. E já no parágrafo 1º, ele traz uma legitimidade secundária ou superveniente, que vai decorrer da situação em que uma outra pessoa ela vai assumir a execução. E quando fala do Ministério Público, é interessante notar que essa legitimidade do Ministério Público ela é extraordinária, porque o Ministério Público ele não assume o papel do credor, e sim ele atua nos interesses do credor. E nos demais casos do parágrafo 1º, nós temos uma legitimidade que decorre de sucessão. Essa sucessão pode ser causa-morte, que é a situação dos herdeiros, do espólio, ou ela pode ser uma sucessão decorrente de negócios jurídicos, que é o caso do cessionário, é o caso do subrogado. Mas vamos agora aprofundar isso tratando de cada uma das situações que estão previstas no nosso Código de Processo Civil. O primeiro legitimado na execução é o credor, a quem a lei confere título executivo. O credor é o legitimado por excelência. Ele é o titular do título executivo, ele é o titular do direito que está sendo postulado e, portanto, ele atua em nome próprio, justamente porque ele é o credor, é o dono do direito consubstanciado naquele título executivo, a quem tem o interesse de que aquela obrigação seja cumprida. Uma observação, uma exceção que nós podemos apontar, a doutrina aponta, é em relação ao advogado. O artigo 23 do Estatuto da OAB confere ao advogado legitimidade para executar os ônus de sucumbência, executar os honorários sucumbenciais. Embora no título executivo judicial, isso nós estamos falando lá no cumprimento de sentença, esteja em nome do titular da ação, daquele que era o autor da ação, se o autor for o vencedor, ou o réu, se o réu for o vencedor da ação. O fato é que o artigo 23 do Estatuto da OAB confere legitimidade
para que o advogado execute a parte relativa aos honorários sucumbenciais. Portanto, o advogado, ele, embora não tenha o seu nome grafado no título executivo judicial, ele pode postular, ele pode executar, ou seja, ingressar com o cumprimento de sentença em nome próprio para executar os seus honorários. Daqui a pouco vamos aprofundar mais essa questão do advogado e os honorários sucumbenciais. Outra legitimidade prevista no nosso Código de Processo Civil é a legitimidade dos sucessores causa-mortis, ou seja, daqueles que assumem o lugar do credor em razão da morte do credor. E aí nós veremos a figura do espólio, que é o acervo patrimonial que o falecido deixou, e temos também os herdeiros. A grande questão é, em que momento que os herdeiros podem ser legitimados, ativos numa execução, e em que momento que o espólio pode fazer isso. E eu digo a vocês que o momento que marca a distinção da legitimidade entre espólio e herdeiros é exatamente a partilha, que é quando ocorre a divisão dos bens do espólio. Enquanto não ocorre a partilha, enquanto essa partilha não ocorre ou extrajudicialmente ou judicialmente, o que acontece é que quem tem legitimidade para execução é o espólio, ou seja, aquele conjunto de bens, uma entidade despersonalizada que é representada pela pessoa do inventariante. Então, enquanto não realizada a partilha, o legitimado ativo na execução é o espólio sucedendo o falecido. Feita a partilha, o espólio deixa de existir, e com isso surge a legitimidade para os herdeiros. Então, a legitimidade dos herdeiros surge a partir do momento da partilha. Outro legitimado para a ação de execução é o cessionário. Quem é o cessionário? O cessionário é aquele que recebe uma cessão de crédito. É muito comum, os bancos negociam créditos, vendem créditos para outras empresas que vão ali perseguir aquele crédito, obviamente com um bom desconto. E aí, essa entidade, essa empresa que compra esse crédito é o cessionário. O banco, quando vende o crédito, é o cedente, e o cessionário é quem recebe o crédito. O cessionário, portanto, tem legitimidade para a ação de execução. O cessionário ele pode ingressar com a ação de execução, ou seja, ele pode já ter adquirido crédito antes do ajuizamento da ação de execução, e quando ele for ajuizar, ele ajuizará a ação em nome próprio. Então, ele vai ajuizar em nome próprio, comprovando o crédito, ou seja, o título executivo extrajudicial, e comprovando também que adquiriu aquele crédito. E assim, ele ingressa com a ação de execução. Como muitas vezes o cessionário, ele ingressa no curso da execução. Nesse caso, basta ele requerer o ingresso na ação substituindo o exequente, substituindo o polo ativo da ação. Para isso, ele vai demonstrar que adquiriu, que recebeu a cessão daquele crédito. Um ponto importante é que a cessão de crédito ela independe da anuência do devedor. E, no processo de execução, o ingresso do cessionário no curso da ação também independe da anuência do executado. O cessionário, então, pode ingressar na ação e é desnecessário ouvir o executado se ele concorda ou não com o ingresso do cessionário, porque é direito do cessionário prosseguir na execução. Outro legitimado na ação de execução é o Ministério Público. O Ministério Público, quando ele atua no processo de execução, ele atua como legitimado extraordinário, porque ele está sempre pedindo em nome próprio, mas direito alheio. Ou seja, ele está atuando em nome próprio, mas para atender o interesse de um terceiro, de um incapaz, de um menor e assim por diante. O interessante é que o Ministério Público ele pode atuar no processo de execução como parte, como autor da ação, mas também ele pode atuar como custo legis, ou seja, como fiscal da lei, naquelas situações onde demande a atuação do Ministério Público. Por exemplo, quando haja um incapaz no processo de execução, seja como exequente, seja como executado, ainda que esse incapaz esteja regularmente representado, inclusive com um advogado constituído, o Ministério Público ele precisa atuar aí como fiscal da lei, por haver um incapaz figurando em um dos polos da ação. Outro legitimado na ação de execução é o subrogado.
O subrogado é aquele que assume a posição do credor porque ele adimpliu a obrigação. Quem se subroga é porque ele pagou a obrigação originária e tornou-se, então, titular de uma obrigação, substituindo o credor, porque ele pagou ao credor a obrigação anterior. Essa é a subrogação, que é diferente da cessão de crédito. Na cessão de crédito, o credor transfere o crédito, vende esse crédito para outra pessoa, que é o cessionário. Na subrogação, não. O crédito originário ele foi adimplido. E o subrogado, por ter adimplido esse crédito, ele assume a posição do credor. Inclusive, ele pode prosseguir na própria execução. É o caso do fiador subrogado. O fiador subrogado é aquele que tinha feito uma garantia de fiança na execução e quando ele se vê ali cobrado, já que ele é o fiador, ele paga a obrigação. O fato dele pagar a obrigação configura uma subrogação. Ele não era o devedor, ele apenas era o garante, oferecia uma garantia para aquela obrigação. Mas, ao se ver cobrado, ele paga a obrigação. E o que acontece? Ele pode ingressar na própria execução e assumir o polo ativo da execução. Ele passa a cobrar o devedor que antes ele prestava fiança a esse devedor. Outra situação interessante na legitimidade ativa para a execução se refere ao ofendido, aquele que foi prejudicado por um crime. Essa pessoa, com base na sentença penal condenatória, tem legitimidade para mover a execução civil da condenação e reparação de danos que está ali fixada na sentença penal condenatória. E é interessante porque, normalmente, a sentença penal condenatória não traz o nome do ofendido, mas diz ali que o condenado deverá pagar a título de reparação de danos cíveis X reais. E o ofendido, então, é o legitimado para ingressar com a execução desse título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória. E a última situação de legitimidade ativa que eu gostaria de trazer é a que está no artigo 23 do Estatuto da OAB, que eu comentei logo no início do nosso vídeo. É a legitimidade do advogado. O advogado, tendo em mãos um título executivo judicial, ele tem duas possibilidades. Ou ele executa aquele título em nome da parte que ele representa, e nesse título ele cobra o valor ali que a parte tem direito, a parte que ele está ali representando tem direito, e também a parte dos honorários sucumbenciais que cabem ao advogado. Então, essa é a primeira possibilidade. Mas o Estatuto da OAB dá essa segunda possibilidade, do advogado ingressar com o cumprimento de sentença, cobrando aquele título executivo judicial, somente em relação aos honorários sucumbenciais, porque é um crédito de titularidade do advogado. Embora a sentença ela não diga isso. Ela condena o vencido nos honorários sucumbenciais, mas não precisa falar que cabe ao advogado, porque a lei já diz que é direito do advogado os honorários sucumbenciais. O que acontece é que o advogado ele pode também ingressar em nome próprio, cobrando somente os honorários sucumbenciais, que é um crédito, que ele tem direito, embora o título não traga seu nome. Isso por força do artigo 23 do Estatuto da OAB. Então, resumindo, o advogado tem duas possibilidades ao executar um cumprimento de sentença, ao ajuizar um cumprimento de sentença. Cobrar o valor que seu cliente tem direito, junto com os seus honorários sucumbenciais, e depois apenas pedir que os alvarás saiam em valores distintos, separando o valor do advogado, como também ele pode ingressar somente com a cobrança dos seus honorários. E aí ele pode fazer isso em nome próprio. Ele não precisa fazer isso utilizando o nome da parte, porque ele está ali cobrando o valor que ele titulariza. Isso é muito comum nas ações em que, por exemplo, foram julgadas improcedentes. E o advogado, ele representa o réu, a ação foi julgada improcedente e o autor é condenado em honorários. Não há nenhum valor para o réu receber, porque a ação foi improcedente, o réu saiu vencedor, ele não teve condenação. Mas o autor tem que pagar os honorários em favor do advogado do réu. E aí o advogado do réu ingressa com o cumprimento de sentença em nome próprio, cobrando aqueles honorários sucumbenciais.
Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Se você tem alguma sugestão de tema para a pílula jurídica, deixe também nos comentários que a gente prepara com o maior carinho. E eu peço a você que curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que estão estudando direito ou que querem se aprofundar no direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.